Voltamos com o programa Contraplano, o espaço da cultura e do audiovisual aqui na TV Câmara Jacareí. Um papo muito interessante hoje com a escritora Ludmila Saharovski, que está falando do livro Jacareí, Tempo e Memória. Conta um pouquinho pra gente o que nós vamos encontrar nesse livro, como que nós vamos mergulhar na história de Jacareí nesse livro. Olha, você sabe que todo mundo me dizia, quando você vai lançar o livro? Quando você vai lançar o livro? Como se livro fosse uma coisa que você passava no mimeógrafo, encadernava, né? Automático. Um livro, assim, com 400 páginas, a quantidade de fotos, a quantidade de documentos que tem, é um artigo muito caro. Então, não fosse a LIC de Jacareí, que está permitindo que nós mostremos muitas coisas boas que produzimos e às vezes não podemos colocar no mercado por falta, né, de apadrinhamento das indústrias. Ele conseguiu, eu olhava para tudo aquilo e dizia, meu Deus, o que eu vou fazer com esse material? Porque o seu Odilon mesmo me disse, falou, olha, Ludmila, é muito interessante sair no jornal, todo mundo gosta, mas depois o jornal vai enrolar peixe no mercado. E aí a informação se perde toda, não tinha internet para a gente colocar no blog, não havia nada, né? Era o jornal que realmente depois ia servir. Quantas vezes eu mesma vi o seu artigo sendo enrolado e vi ali, falei, oh meu Deus do céu, a história de Jacareí. Quanto tempo que eu passei para escrever esse texto, para ficar enrolando peixe? Então, agora que surgiu essa oportunidade, eu apresentei o projeto e o projeto recebeu o aval para ser editado, para o livro ser editado. Eu olhava para aquilo tudo, eu falava, onde eu me meti, o que eu vou fazer, porque eram fotos, eram depoimentos. Eu também pensei comigo, não adianta nada você soltar essas informações do início do século passado sem que as pessoas tenham um gancho, sem que as pessoas tenham uma referência de como foi a história, não é? Para ver, inclusive, se as informações eram verídicas, né? Verídicas, se a visão da história dessas pessoas bateu com a informação oficial ou se foi uma coisa que aconteceu completamente diferente do que a história nos conta. Então, eu comecei a partir dos livros que eu tinha do BSL, que estão todos esgotados já, infelizmente, né? Não foram reeditados, contando a história desde da capitania de São Vicente, a qual Jacareí pertence, aquela polêmica se foi Antônio Afonso e seus filhos, que ninguém tem pistas de que eles passaram por aqui e realmente fundaram a cidade. E eu comecei essa pesquisa, então eu dividi o livro em 3 partes. Eu dividi o livro em 4 partes, na verdade. Eu dividi o livro na parte da história oficial, que vai desde que Pedro Álvares Cabral embarcou e perdeu o rumo das Índias e veio parar no Brasil. Eu fui pela história oficial até mais ou menos 1870, quando já a memória dos meus entrevistados estava aflorando, eles estavam me dando, contando histórias que os pais e os avós contavam, que era desse período. Passei pela gripe espanhola, que fez muitas vítimas aqui em Jacareí, e que é muito pouco contado esse episódio. As pessoas eram enterradas nas calçadas, eles morriam como moscas, não tinha tempo de você nem fazer a parte, celebrar a parte dos funerais, né? Então, isso mais ou menos em que época? A gripe espanhola foi em 1920. A Revolução de 32, que também Jacareí teve uma participação heróica, teve uma participação importante na Revolução de 32 aqui no Vale do Paraíba. E terminei na Segunda Guerra Mundial, na ida dos nossos pracinhas para a Itália e no retorno deles. Então, a primeira parte conta a história oficial de Jacareí, a segunda parte pega desde o momento que eles tinham as lembranças até 1950, a terceira parte é a parte das lendas,
todos acabavam me contando as histórias, as lendas que ouviram também dos pais e dos avós. E só para a gente abrir um parênteses que eu acho interessante, aliás, tudo é interessante, mas qual é a lenda aqui de Jacareí que todos os entrevistados aí contaram? Qual é a lenda mais aflorada na cabeça do Jacareí? Com certeza, a lenda da serpente que morava no rio e que acabou indo até Aparecida do Norte, e a santa que foi lançada nas águas aqui do Paraíba, em Jacareí, acabou fazendo milagre lá da multiplicação da pesca e acabou apadrinhando, vamos dizer, a Nossa Senhora da Conceição, acabou apadrinhando o surgimento de Aparecida do Norte, que a Nossa Senhora Aparecida nada mais é do que a figura da Nossa Senhora da Conceição com aquele manto que a deixa triangular, mas você tirar a roupinha dela, você vê que é a Nossa Senhora da Conceição, que é padroeira aqui de Jacareí. Todos contaram essa história, assim, cada um aumentando. Pode ser que tinha essa serpente, alguma serpente deve ter passado por esse rio, né? E muitas lendas recorrentes do Poço de Ouro, do Corpo Seco, da Procissão dos Mortos, muitas lendas recorrentes do Saci, aqui do Vale do Paraíba, que é completamente diferente do Saci do norte, do centro-oeste. O Saci de Jacareí é um vento, é uma ventoinhazinha assim, que gira e aparece só o gorrinho, não aparece aquele negrinho com cachimbo e um pé só, não é? É um saci mais rápido. É um saci de vento. Então, tem a parte das lendas, e aí eu falei, o que eu vou fazer com essas receitas todas? Porque além deles me receberem, assim, se prepararem para me receber, eu saía, claro, que carregada, mulher, né? De presentes por todos os lados. De receitas. Esse bolo de fubá é da minha avó, tá aqui a receita. Então, a quarta parte do livro ainda é das receitas aqui, que aí eu pesquisei a receita dos tropeiros, a receita dos índios, das tribos indígenas que moravam aqui, que influenciaram muito na nossa culinária, as receitas do Vale do Paraíba, paulista, e as receitas de família, das pessoas que diziam, não, essa receita eu vou lhe passar, mas é uma receita que só na minha família se faz um macarrão desse jeito. Então, acabei dividindo o livro em 4 partes, para que coubesse toda essa informação. Assim mesmo ficou faltando página. Imagino que com certeza não dá para falar de tudo. E essa polêmica com relação ao Antônio Afonso, onde que você chegou, né, nessa história toda aí? Você diz do tombamento? Isso. Pois é. Da veracidade desses fatos. Pois é. Você diz do Antônio Afonso. Do Antônio Afonso e seus filhos. Você não diz do tombamento do colégio do Antônio Afonso, que é outra Antônio Afonso e história. seus filhos aqui na cidade. Bom, eu acho que eu sigo, pela lógica, a informação de BSL, do professor Benedito Sérgio Lencioni, que realmente Jacareí tem muitas dúvidas sobre a fundação da cidade ter sido feita por Antônio Afonso e seus filhos, porque uma coisa é você receber um pedaço de terra para você administrar, a outra coisa é você ficar nessa terra, você trazer os colonos, você ajudar os colonos a construírem as suas casas, você erguer o pelourinho, você participar da vida daquela comunidade que se instalou na sua terra. Então, pelos documentos históricos, a gente vê que Antônio Afonso simplesmente recebeu essa terra, agradeceu e foi-se embora, foi procurar outras terras para tomar posse. E os jacarienses, os primeiros habitantes de Jacareí, foram as pessoas que realmente foram vindo com os bandeirantes, depois foram vindo com os tropeiros, que se instalaram aqui, que fizeram as roças para que quando os bandeirantes passassem na ida, passassem na volta, tivesse um posto seguro para não passar até fome, não é? Tivesse um lugar para descansar, e a vila foi crescendo e se transformou numa cidade, e hoje é a Jacareí que nós conhecemos. Inclusive, se essa história for comprovada, a mudança dessa história, né? No caso, nós teríamos que mudar
tudo, o hino da cidade, o brasão da cidade, né? Envolve muitas coisas, né? Então, você sabe que quando você tem pouca informação, você se agarra, não é? A informação que você tem. Mas a hora que você começa a fazer uma pesquisa mais acurada, que você começa a mergulhar realmente na história, você vê que aquilo tem muito pouca consistência para se dizer Antônio Afonso e seus filhos fundaram Jacareí. Não foi bem assim, não é bem essa a história. Por isso que é interessante você beber de várias fontes e chegar a uma conclusão. Porque se todo mundo simplesmente lesse o que está nos livros, que aliás também são muito rarefeitos em informação. Você chegar e ler Jacareí foi fundado por Antônio Afonso e seus filhos, e você decorar aquilo e não fazer nenhum questionamento, quem era, onde ele morou, onde nasceram os filhos se casaram, moraram aqui, tiveram uma casa, uma rua. O que Antônio Afonso fez realmente para a cidade de Jacareí? Acho que nem o nome ele deu, entende? Então foi um vento que passou por aqui, e como não tinha outras informações, as pessoas então se apegam, talvez até por comodismo também. Para que eu vou pesquisar? Já está aqui no livro que foi Antônio Afonso e seus filhos que fundaram Jacareí, o fundador acabou, né? Tem um ditado, as pessoas falam, alguns intelectuais que falam que a história ela só é contada pelo vencedor, né? Claro. Ou quem perde a guerra não tem o direito de ter a sua história escrita nos livros, e né? muitas vezes é a verdadeira, não é? Porque só quem é o ator do agente histórico sobre aquela situação, né? Quem recebe o impacto de toda aquela transformação é que pode dizer o que foi a história para ele, não é? E a conquista desse território, o desenvolvimento desse território com relação aos indígenas, os bandeirantes, foi muito violenta aqui? Como que foi isso? Bom, em primeiro lugar, quando o homem branco, vamos dizer assim, o colono português, chegou a Jacareí, os índios já haviam se dizimado praticamente em guerras internas entre as tribos. Não é? A outra coisa também foi o aprisionamento dos indígenas pelos bandeirantes. Eles achavam muito mais fácil pegar índios catequizados do que realmente capturar os índios e adestrá-los ao trabalho que eles pretendiam que o indígena fizesse. Então, quando as primeiras populações se instalaram aqui no Vale do Paraíba, os índios já estavam muito longe, eles já tinham seguido com os jesuítas para outros lugares, até para escapar dessa violência, dessa virulência do homem branco. Os jesuítas, eles protegeram muito os nossos indígenas. Certo. E qual que, na sua opinião, foi a maior dificuldade que você encontrou para juntar esses fatos todos e conseguir publicá-los? Imagino que a edição disso deve ter sido muito difícil. Isso aqui vai sair, isso aqui tem que ficar. É muito material, né? É muito material. E veja, um outro ponto que não me deixa muito à vontade é que eu não sou historiadora. Eu sou uma pesquisadora que gosto de ouvir histórias, que junto documentos, mas assim, eu ter a última palavra, eu nem me atrevo a isso, porque eu não tenho formação para dizer, não, isso foi assim, assim, assim. O que eu faço é simplesmente levantar um monte de pontos de interrogação e jogar para os historiadores e dizer, bom, e agora? Amigos, o que vocês me respondem? Como nós vamos trabalhar essas informações todas, às vezes muito conflitantes, não é? E Jacareí, Tempo e Memória, o que você acha que esse trabalho ele representa aqui para a nossa cidade e na sua vida em particular, depois de tantas experiências, depois de ouvir tantas pessoas, o que isso significa? Olha, eu particularmente, eu me sinto assim, como se eu tivesse
devolvido a Jacareí todas as possibilidades que ela me abriu, me recebendo aqui como cidadã, como ser humano. É como se eu estivesse devolvendo para ela, em agradecimento, um pouco, uma minúscula parte da sua própria história, que eu pesquisei, e assim, um convite para que jacareenses ou não sigam por este caminho, pesquisando a história da sua região. Tolstói, ele tem uma frase muito, muito interessante, que ele diz que de nada adianta você se tornar universal se você não conhece nem a sua aldeia. Então, eu acho que a gente tem que conhecer o lugar onde a gente fincou as nossas raízes, até para ser feliz. Porque quando você não participa da cultura daquela região, quando você não entende a história daquela região, você é um ET, você está ali de passagem, simplesmente, sem nenhum comprometimento, não é? E ontem eu ainda estive falando sobre o livro na faculdade Anhanguera, e para o pessoal que está fazendo magistério, falei, olha, a responsabilidade de vocês, porque a minha parte eu cumpri. Veja bem, se eu não tivesse entrevistado essas pessoas que hoje não estão mais entre nós, tinha se perdido. Essa história teria se perdido, porque minha avó contou, meu avô contou, mas não teve uma metodologia nem primária como foi a minha, porque eu fui assim pura e Coração, simplesmente né? movida pela vontade de saber o que era esse pedaço de terra, quem morou aqui. Se eu não tivesse coletado isso, não tivesse organizado, não tivesse guardado, hoje uma parte dessa história oral teria se perdido. Então, eu falei para eles, vocês têm que começar a coletar a história dos seus avós, porque hoje eles são muito próximos, né, dos seus pais, dos seus avós, mas daqui a 100 anos já são histórias do século passado, como são essas que eu coletei. E eu vejo assim com assustada que pessoas da minha geração também já estão indo embora. Mir Cambuzano faleceu recentemente, carregando com ele uma grande parte de história do esporte, da música, das artes plásticas, nas quais ele transitou com talento e com muita verve, muita força, brigando para que a cultura de Jacareí continuasse sempre viva, não é? E, de repente, eu não tive tempo de entrevistá-lo, de dizer, olha, Mira, eu sei de muitas histórias, não vamos sentar aqui, começa tudo do começo que eu vou anotar, não é? Porque uma coisa é eu transcrever o que você me disse, outra coisa é eu transcrever de memória, parece que ele disse, mas será que foi essa pessoa mesmo, esse nome? Com quem que eu vou confirmar esses dados, não é? Então é muito importante que a gente preserve a história, até para a nossa própria identidade, como seres humanos. É verdade. E esse resgate que você fez, a gente aproveitando que nós estamos no mês de aniversário de Jacareí, pois é, 3 de abril. Como que você vê... Que não é 3 de abril, é 21 de novembro. Temos que mudar a história, né? Como que você vê a contribuição desse livro para o resgate dessa memória, e qual que é o recado que você daria para os munícipes no mês de aniversário de Jacareí, com todas essas informações que você colheu aí ao longo desses anos? Então, veja você, o livro, ele não pode ser vendido. Aliás, eu peço perdão a todas as pessoas que me procuram para ver se eu tenho mais livros para dar. Os livros não são meus. Eu recebi por esse trabalho de pesquisa. Os livros foram distribuídos no dia do lançamento, que saíram 400 livros. A gente imaginou que fosse sair uns 150 no máximo, não é? E o restante foi para as bibliotecas e para as escolas. Todos os colégios de Jacareí receberam o livro. Então, agora cabe aos professores colocarem a matéria História de Jacareí, pelo menos no mês de abril. Pelo menos no mês de abril, porque são muitas fontes, são muitos dados, são muitas informações. Eu coloquei depois, no final do livro, todos os sites, todos os links, onde podem ser encontradas maiores informações, toda a literatura que existe a respeito de Jacareí, todas as pessoas que escreveram, os livros, os títulos, onde pesquisar. Então,
as portas para a pesquisa, para a continuidade dessa pesquisa, estão abertas. O livro é de leitura extremamente fácil, não é um livro histórico, é um livro sobre a história de Jacareí. E a minha esperança é que as pessoas continuem pesquisando e continuem descobrindo novas informações sobre a nossa região, sobre a nossa cidade, sobre a nossa cultura popular. Ludmila, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Esse é um assunto muito interessante que a gente poderia ficar aqui até a noite conversando. Eu também me empolgo muito, eu estava sentada para lá, já estou sentada, daqui a pouco eu estou de costas. Mas eu queria parabenizá-la. Então eu trouxe o meu livro também. Obrigado. Para lhe presentear. Poxa, muito obrigado. Para que você fale mais também sobre a história de Jacareí nas entrevistas que você fizer. Com certeza. Tá bem? Vai influenciar bastante aqui a TV Câmara. Queria deixar os nossos microfones, nossas câmeras abertas, se você quiser fazer algum agradecimento, falar mais alguma coisinha que a gente esqueceu de comentar. Então, meu agradecimento, claro, é para a Fundação Cultural de Jacareí, que continua mantendo a LIC. O meu agradecimento é para Jacareí Transportes Urbanos, que acreditou no trabalho, que patrocinou o livro, que apadrinhou o livro. E o meu agradecimento a todas as pessoas que estão aqui no livro, porque na verdade o livro não é meu. Eu simplesmente sou uma compiladora e uma contadora de histórias que esses personagens me contaram. Então, agradecimento às famílias, as pessoas que acreditaram no trabalho, que colaboraram com documentos, com informações, com fotografias, com espaço para eu falar sobre o livro. Meu agradecimento a vocês. A gente que agradece. E o meu agradecimento também a Jacareí, que me acolheu como filha, como se filha eu fosse, como filha eu me sinto. Muito obrigado pela sua presença. Uma conversa histórica aqui com a Ludmila Saharovsky, que falou do livro Jacareí, Tempo e Memória. Esse é o programa Contraplano, o espaço da cultura e também da história aqui na TV Câmara Jacareí. Voltamos em uma próxima oportunidade.